Eu sou a professora Thaisa, professora do 6º ano de História. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância do Rio Nilo. Vocês sabem aonde que fica esse rio? Já ouviram falar nesse nome? É até nome próprio, né? Nome de pessoas. Tem alguns senhores, né? Não é tão comum a gente ouvir nome de crianças, né? Mas o Rio Nilo, ele é um rio muito importante. E vamos descobrir juntos aonde que ele fica? Antes da gente falar em Rio Nilo, né? Eu queria saber se vocês já ouviram falar aonde que se localiza o Egito. E que diferença que tem o território do Egito atual, né, da civilização egípcia que nós estamos estudando, para a civilização lá do passado. Porque a gente sabe que no decorrer da história, alguns povos, alguns territórios, eles tiveram os seus nomes mudados, né? Então vamos lá. A diferença do Egito atual e do Egito antigo. E vamos descobrir aonde que está esse rio Nilo, que a professora falou lá no começo. Então, ambos, né, Egito atual e Egito antigo, ele está no continente africano. Lembra que lá na aula de geografia nós estudamos os 5 continentes, né? Então, um deles é o continente africano e o Egito atual, quanto o Egito antigo, ele está localizado no continente africano, que é um país, no caso do Egito antigo, no caso do Egito atual, é um país localizado entre o noroeste da África e o sudeste da Ásia. O Egito antigo, ele se limitava no norte do mar Mediterrâneo e ao sul da Núbia, que era o atual Sudão, ao leste do Mar Vermelho e a oeste do deserto da Líbia. Então, tem uma pequena diferença, porque antigamente o Egito antigo ele era muito menor do Egito atual. Aqui a gente está observando o mapa, né, do Egito antigo, com o deserto da Níbia e todas as cidades importantes que tinha, né? Até aqui a professora está com o livro também que nós estudamos e está mostrando que as cidades importantes daquela época eram Tebas, Mênfis, Sais, Núbia. Hoje em dia, quando a gente pensa rápido em Egito, a gente vai falar sobre qual cidade? Muitas vezes apenas só Cairo, né? Todo mundo quer saber das pirâmides, mas a gente tem muita história para contar sobre tanto o Egito antigo quanto o Egito atual. E falando nele, né, no Rio Nilo, você sabia que o Rio Nilo é o maior, né, dos rios, dos rios do Egito, ele está em segundo no ranking do mundo. Será que ele perde para qual rio? Vocês já ouviram falar sobre um outro rio de grande importância que tem aqui no nosso país? Qual será o nome dele? Vamos descobrir? Vamos falar primeiro sobre o Rio Nilo, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Esse rio, ele era de muita importância para os egípcios, porque quando a gente fala em Egito, a gente está falando de terras desérticas. Essas terras, elas eram, digamos que, improdutivas. Por quê? Quando a gente fala em terras desérticas, a gente está falando em terras que não tem umidade, não tem água, não tem fertilizantes naturais, né? Então isso acaba acarretando a não agricultura, o não trabalho nas terras, né? Então, o Rio Nilo, ele vai ser de grande importância para esses povos devido à sua grande afluência de água, né? Então, as margens do Rio Nilo, no Egito, era possível praticar a agricultura. Mas era assim, simples, só ir lá e plantar as margens do rio? Não, não era simples. Os primeiros povos que começaram a praticar a agricultura, eles começaram a observar
que a gente sabe que tem períodos que são de cheias e tem períodos que são de seca. E, consequentemente, a gente precisa de muita água para praticar a agricultura e também sobreviver, criar os animais, certo? Então, lá no Rio Nilo, no Egito, desde os primórdios, né, desde o Egito Antigo até nos dias atuais, ele continua sendo um grande meio de transporte, não só de agricultura, de subsistência, mas também de transporte para essa região africana, porque ele abastece com mercadorias os cais, né, lá do Egito. Aqui a gente tem uma imagem do cais de Kom-Ombo, que fica na região do Rio Nilo, no Egito, tá? Aqui também a gente tem uma outra imagem, essa é de Luxor, e também mostra que, lembra que eu falei? O Rio Nilo, ele é o maior rio da África. Ele só vai perder para quem? Para o nosso Rio Amazonas, que fica, né, aqui no Brasil. O Rio Amazonas, ele tem uma extensão, deixa eu só, professora, olhar aqui a cola, porque é tanta coisa que a gente vai estudando e vai vendo, né? Mas ele tem 6.992 quilômetros de extensão. E o Rio Nilo, ele tem 600 e pouquinho, ele perde só um pouco. Depois a gente vai fazer uma pesquisa juntos para a gente descobrir esse número exato. Qual será que é essa distância, gente? É daqui a qual cidade? Quantas vezes que a gente pode ver essa equivalência? Quem aí é bom de matemática para ajudar a professora? Bom, voltando a falar sobre o Rio Nilo, então 95% desse território do Egito, ele é composto por deserto, certo? Então, terras semiáridas ou totalmente áridas, né? Então, o Rio Nilo, ele é considerado uma dádiva, e a gente vai ver um pensador muito famoso, na verdade um historiador grego, que falava essa frase, que o Egito, ele tinha uma dádiva, que era o Rio Nilo, né? Então, ele era conhecido dessa forma, que o Rio Nilo, ele era uma dádiva para os povos egípcios, pois através dele, né, que ele nascia lá na África Central e ele vai atravessando todo o deserto até desembocar no Mar Mediterrâneo. Então, através das cheias que acontecia tanto de julho a outubro, as suas águas, elas alagavam, né, e a partir dessas áreas alagadas, eles utilizavam para fazer a agricultura. Então, todos esses sedimentos, esses compostos orgânicos que eram chamados de humus, fertilizavam o solo e assim os egípcios conseguiam plantar, né, e ter uma boa safra. Outra coisa importante é que eles tinham uma vantagem, que era se defender dos inimigos. A gente vai estudar logo nas próximas aulas que era muito comum terem escravos no Egito, também na Mesopotâmia e outros territórios. Porém, os estrangeiros pensavam assim, nossa, lá é deserto, eu não vou lá não, vou passar fome. Mas eles não conheciam o Rio Nilo, tá? Então, eles tinham isso a seu favor. E a economia. Graças à fertilidade, né, do vale, principalmente as margens do Rio Nilo, que eles faziam os diques, os canais de irrigação, a economia egípcia, ela foi aumentando. As pessoas também foram se desenvolvendo, crescendo e, consequentemente, conseguiram o título de celeiro do mundo. Os egípcios, eles aprenderam a aproveitar essas águas do Rio Nilo e cultivando cereais, grãos, oliveiras, alho, figo e muitas outras coisas. Outra coisa que a gente vai observar aqui que eu falei é que o Egito, foi dito por Heródoto que ele era uma dádiva. E não era só uma dádiva, ele era a grande importância para os povos egípcios, porque eles trabalhavam, não só o presente. Então aqui a gente vai estar vendo que era necessário a produção do indivíduo para a produção do Rio Nilo. E na próxima aula a gente continua, pessoal. Tchau, tchau!